Estamos novamente juntos, ministrando graça sobre a sua vida em mais esta reunião. Nós cremos que Deus tem falado de uma forma poderosa e sobrenatural. E o nosso tema neste momento é o medo do fracasso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia conosco no Salmo 124, os versos de 1 a 3. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Nós nos voltamos para a questão do medo. No ano passado começamos os nossos estudos e nós queremos falar do medo até 50 anos de idade. Neste período, o medo do fracasso, de decepcionar os outros e de assumir riscos, chega em um ponto alto. O medo do fracasso é a voz que diz em nossa cabeça: você vai se envergonhar se você fizer isso. Você vai se perder se tomar esta decisão. Quando o medo do fracasso realmente toma conta, você começa a evitar todo tipo de risco, porque cada risco inclui uma possibilidade de você falhar. Porque a vida é composta por desafios. Deus, ele te chama para grandes desafios. Quando nós perdemos a ótica dos desafios, nós perdemos também a fé de entender que Deus, ele caminha conosco. Às vezes, nós nos tornamos avessos ao risco, porque pensamos em todas as formas que tudo irá dar errado. Nós precisamos de entender que a visão ou ação que estamos contemplando, muitas vezes em nossa interioridade, no mundo dos sonhos, pode dar certo ou pode dar errado. Em algumas situações, eles poderiam até mesmo incluir um desastre real, não é isso? Quando nós olhamos, não é isso, para a ótica do andar nas estradas brasileiras, nós sabemos que as estradas, elas são tremendamente perigosas. Eu, quando penso em estrada sinuosa, em estrada perigosa, logo eu penso naquelas descidas, não é isso? Nas montanhas de Petrópolis, né? As rochas de pedra, as curvas sinuosas. Isso é um pensamento, muitas vezes, para uma pessoa medrosa, tremendamente assustador. Sei que nós somos levados a pensar na probabilidade de uma pedra rolar e cair em cima do nosso carro, ou nós perdermos a direção e cairmos abismo abaixo. Mas nós precisamos de entender que a nossa vida é uma vida realmente calcada, fundamentada na graça de Deus. Nós entendemos que Deus está no controle. Ele está no controle da nossa história, Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle dos nossos familiares. Tudo que temos, nós devemos a Deus. Por isso, por favor, mais de 100 vezes na Bíblia está escrito: não temas, Deus, ele verdadeiramente é conosco. Eu gostaria de destacar o primeiro ponto: a vida é um risco. Meu filho e minha filha, Deus nos livra todos os dias, milhares de vezes. Tantas coisas que são boas e importantes exigem que corramos riscos. Risco é arriscar. O fracasso, a humilhação, o constrangimento, a perda, a dor são inerentes ao estágio da vida. Nós podemos realmente passar por situações adversas. Você pode pensar em alguma coisa boa quando o medo ele bate na sua tenda, quando o medo ele bate na sua casa, quando o medo te paralisa.
você precisa de alencar pontos saudáveis. Você precisa de pensar nos livramentos de Deus, de pensar em quantas vitórias Deus tem te concedido no decurso da sua vida. Se você está nos vendo hoje, participando, desta série de ministrações, desta campanha maravilhosa, Vencendo o Medo, vivendo com coragem e esperança. Desta forma você vai romper as fobias, desta forma você vai romper o seu medo e vai entender que pela fé você pode ir mais longe. Winston Churchill disse certa vez: o sucesso consiste em ir do fracasso ao fracasso sem perder o entusiasmo. Nós conhecemos também, não é isso? Thomas Edison, o cientista, ele fez mais de 1000 experiências até chegar à idealização maravilhosa da lâmpada elétrica. O êxito, ele é adquirido por tentativas. Você foi chamado à perseverança. Você não é qualquer pessoa, você é um vencedor. Tanto que a palavra de Deus nos fala que nós podemos, tudo posso naquele que me fortalece. Tome posse desta palavra de bênção. Tome posse desta palavra altruísta, desta palavra que é rocha, desta palavra que é fundamento, porque você pode. Michael Jordan, a estrela do NBA, que foi descrito como o maior jogador de basquete de todos os tempos, ele fez um vídeo e nele ele afirmou: perdi mais de 9.000 lances na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes fui confiado para lançar o tiro do jogo e perdi. Eu vou tentar mais uma vez na minha vida. E é por isso que eu tenho sucesso. A resiliência, a persistência é uma luta constante contra o fracasso. Você não pode apenas fugir, você é chamado para enfrentar as adversidades. Nós vemos isso nos relatos da própria palavra de Deus. Eu creio que você se lembra da história que todos nós conhecemos a respeito do exército que era preparado, o exército do rei Saul. Eles não tinham força, eles não tinham realmente intrepidez para enfrentar o gigante Golias. Mas Davi, um adolescente, ele chegou cheio de fé, chegou cheio de coragem, cheio de intrepidez. Eu tenho certeza que Davi sabia que aquele homem era muito grande. Davi, ele entendia que realmente a espada daquele homem era uma espada grande, uma espada imensa, uma espada cortante, que aquele homem era uma máquina de guerra. Mas ele entendeu que ele poderia vencer o medo com coragem e esperança. A fé, ela vence o medo. A maioria das terapias que eu vi são motivacionais. Justamente, elas convidam o indivíduo a compreender que você precisa de correr riscos, entendendo que você tem vocação para ser um vencedor. Deus chama o seu povo a correr riscos. Muitas vezes nas Escrituras, Deus chama o seu povo, o povo de Israel, para correr riscos. Na verdade, você não pode ser um cristão autêntico sem estar disposto a assumir riscos. Nós vemos isso lá no livro de Gênesis. Abraão e Sara estão vivendo uma vida de aposentadoria, uma vida regalada, uma vida confortável em Harã. Ele tem mais ou menos 75 anos. Então lemos em Gênesis, no capítulo de número 12, 1 e 2, diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Eu farei seu nome respeitado e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, aqueles que vos maldizem, amaldiçoarei. Todas as famílias da terra serão abençoadas
por vós. Abraão poderia facilmente ter dito: não, Senhor, eu nunca estive em Canaã, estou bastante confortável aqui, por favor, envie outras pessoas. Mas Deus, Ele chama pessoas determinadas. Você não está vendo esse vídeo à toa. Você está participando deste mover de Deus porque Deus tem uma missão para você. Deus vê em você envergadura espiritual. Deus vê em você força. Deus vê em você intrepidez para vencer os seus medos. Diga não ao medo neste momento. Nós poderemos também ainda lembrar de outro personagem bíblico. Um personagem bíblico chamado Moisés. A história de Moisés é uma história muito bonita. Na idade de 80, ele estava cuidando do sogro, das ovelhas do sogro, e cabras no meio do Sinai, quando Deus lhe fala por intermédio de uma sarça ardente. E ele diz: eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Vem, eu te enviarei a Faraó para trazer o meu povo, os israelitas, do Egito os levarei para uma terra boa, para uma terra agradável. Você pode ver em Êxodo, no capítulo de número 3, o versículo 12. Mas Moisés disse: ó meu Senhor, por favor, envie outro. Imagine, o próprio Deus está falando a Moisés, e Moisés diz a Deus para encontrar outra pessoa. Ele tem medo de fracassar. A resposta primária de Deus ao medo de Moisés foi capturada nessas palavras de Êxodo 3:12. Ouça bem, Êxodo 3:12 é para você. Deus disse: eu estarei com você. As maiores e mais profundas experiências de vida de Moisés vêm depois desta situação. O propósito para o qual sua vida havia começado aos 80 anos fora porque era um tempo que ele estava mais maturo, que ele podia, com a graça de Deus, vencer os seus medos. 40 anos depois, quando o livro de Josué começa, Josué e os israelitas estão acampados em frente à terra prometida, sabendo que as cidades fortificadas ali, pessoas bem armadas, preparadas, fortes e mais fortes do que os israelitas. Em seu momento de temor, lemos estas palavras. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, assistente de Moisés, dizendo: como eu estava com Moisés, assim serei com você. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, Josué. Josué 1:1-6. Jesus diz aos seus discípulos, um grupo de desajustados, pescadores, cobradores de impostos e quem sabe o que mais, a maioria dos quais nunca estiveram fora da Terra Santa. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado. Olhe, eu mesmo estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:19-20. Você quer o que na sua vida? Você quer continuar paralisado? Você quer continuar dizendo que Deus chamou outra pessoa, dizendo que você não tem condição, dizendo que o problema é grande? As coisas pequenas, as coisas frágeis, as coisas sem nenhum sentido, aquilo que é fácil já está pronto. Deus te chama para vencer as adversidades. Deus te chama para um tempo novo, para um tempo de ousadia, para um tempo de intrepidez e para um tempo de você experimentar as vitórias que Deus tem para a sua vida. Concluindo a nossa fala nesta ministração, nós temos muitas vezes medo, mas a coragem por intermédio da fé nos impulsiona a vencermos o medo com coragem e esperança. Somos desafiados pelo Espírito Santo a vivermos na dimensão da fé. É possível que Deus o chame a alguma missão, e esta missão
pode, até mesmo aos olhos humanos, você pode falhar. Como você reage à ideia de que o único fracasso real é aquele de que você não aprendeu nada? O fracasso real é quando você participa de uma missão, quando você participa de um sonho, de um projeto e você não aprende nada. Se você aprendeu alguma coisa, você já é mais do que vencedor em nome de Jesus Cristo. Deus pode ensinar-lhe lições, mesmo se a multidão, ou a congregação, ou a igreja, os liderados, o orçamento e outras coisas aos olhos humanos, detidas ou fundamentadas como fundamentais, não apareçam. Quase todos os discípulos de Jesus que receberam a grande comissão morreram como mártires, de acordo com a tradição cristã. Sua missão foi um sucesso ou um fracasso? De que maneira a definição de Deus sobre sucesso é considerada por você? O conceito de Deus é diferente das nossas definições humanas. Deus está fora do padrão humano. Por qual definição de sucesso você está sendo guiado em sua vida? A definição correta é do secularismo ou do trono de Deus? Eu tenho certeza que a decisão correta e que a afirmação correta é que Deus está no controle de todas as coisas e é Deus que a baliza se é vitória ou se é derrota. Mas eu quero lhe afirmar que Deus está realizando grandes coisas na sua vida nestes dias. Ó Deus querido, Deus amado, eu abençoo esta vida e declaro que a partir de agora Ele vai olhar as circunstâncias, a realidade, as situações, não aos olhos humanos, mas a partir dos óculos de Deus, por intermédio da graça poderosa do Espírito Santo. Eu abençoo esta vida e esta vida eu declaro que este irmão, esta irmã é vencedor, é vencedora, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Somos igreja juntos. Que Deus vos abençoe. Você é um vencedor.